Bom dia, queridos. Bom dia. Todo mundo triste com a morte do Cenoura Bravanel? Se você esteve em nosso culto há 3 domingos atrás, você vai se lembrar do fim da estrada da vida, meu irmão. Chega para todos nós, não é? Queridos, nós estamos em uma sequência de estudos em teologia bíblica. Reverendo Lucas, presbítero Arsênio, seminarista Leandro, tem nos conduzido nessa importante, desafiadora missão. Estamos aí ingressando já no Novo Testamento. Nos últimos 2 domingos, nós demos uma pausa em nossa teologia bíblica para tratarmos de alguns outros assuntos, enquanto o reverendo Lucas está em suas merecidas férias, mas para falarmos também de alguns assuntos tão importantes quanto teologia bíblica. E hoje nós estaremos tratando um pouco sobre confessionalidade ou sobre confessionalismo, né? Um assunto que nos ajuda a entender melhor a nossa boa teologia bíblica, porque somos uma igreja confessional, porque temos uma confissão de fé. Isso é importante, queridos, porque nós partimos de 2 princípios, de dois caminhos que vão nos conduzir neste assunto. O primeiro deles, porque no submundo da internet nós temos grandes discussões se confissões de fé são ou não importantes para a igreja hoje. Por que nós, no século XXI, adotamos uma confissão de fé do século XVI? Uma pergunta que se levanta para nós. Uma segunda questão é de que nós sempre estamos recebendo em nossa igreja novos membros e visitantes que sempre estão conosco e talvez nunca ouviram falar de confissão de fé. Alguns, assim como eu, vieram de contextos pentecostais, alguns irmãos de contextos neopentecostais, e a confissão de fé que se tinha era simplesmente a voz do pastor. Ela era a confissão de fé da igreja. Então são por esses caminhos que nós trilharemos. Por que termos uma confissão de fé? Por que sermos uma igreja confessional? É importante nós delimitarmos esse assunto, nós nos conduziremos nessa aula hoje. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pedir para que Deus nos abençoe e nos guie nessa manhã. Deus Santo, nós te louvamos, Cristo, por teu eterno amor, por tua eterna misericórdia, pela tua graça. Domingo, Senhor, o seu santo dia, o dia que o Senhor separou para a reunião do teu povo, para a reunião da sua igreja. Obrigado, Cristo, pois isso é graça do Senhor sobre a nossa vida. Isso é misericórdia, Senhor. Estarmos junto dos nossos irmãos, compartilharmos a boa e plena comunhão. Nos guia, Cristo, no caminho da Tua palavra. Nos ajuda a seguir, Senhor, em direção ao Teu Evangelho, ao estudo e ao ensino daquilo que o Senhor deixou para nós. É o que nós te pedimos, Cristo, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Queridos, vamos então começar do começo, antes de falarmos propriamente sobre confessionalidade, sobre a importância da confissão de fé. O que é uma confissão de fé, meu irmão? O que é uma confissão de fé? Pense aí, você que é muito presbiteriano, já ouviu falar em confissão de fé diversas vezes, todo domingo de manhã está aqui no nosso devocional, vendo uma pergunta do nosso catecismo. O que vem à sua mente quando você ouve confissão de fé? Como você definiria? Está lá o presbítero Lucas, na obra do Tatuzão, lá em São Paulo. Chega um funcionário lá, Lucas, você é presbiteriano, né? Sou presbiteriano. E a igreja presbiteriana é uma igreja confessional? É uma igreja confessional. E vocês adotam uma confissão de fé? Adotamos. Mas, Lucas, o que é uma confissão de fé? E aí, presbítero, como você responderia para nós? Uma definição que eu creio que seja da confissão de fé, eu acho que já até ouvi sobre isso, é que são temas da palavra do nosso Deus confessados mediante a doutrina que você segue naquela linha, né? Então, a doutrina reformada, né? Ela segue uma linha, então existem temas dentro da palavra do nosso Deus que são dilacerados
ditos e estudados na questão da confissão de fé. Muito bem. Quem mais, irmãos? Quem quer se arriscar em responder para nós o que é uma confissão de fé? Um de cada vez. Confissão de fé. E aí, queridos? O que a gente tem por base? Quando nós falamos confissão de fé, o que vem na sua mente? O que seria uma confissão de fé? E aí, seminarista Leandro? Está lá estudando símbolos da IPB com o reverendo Ageu? Responde aí para nós. Basicamente, a teologia, né, confissão de fé, né, que nós seguimos, são os pontos teológicos que a Bíblia revela, todos sistematizados, né, em categorias. Nós vamos ter ali capítulos, né, representando aquilo que nós cremos, aquilo que a igreja crê, como um padrão de confissão, que acredita, né? Então, são pontos teológicos sistematizados, organizados, de uma maneira a responder às grandes perguntas, às grandes questões acerca da religião, daquilo que cremos, daquilo que falamos e confessamos. Creio que, resumidamente, não nos termos mais corretos, é isso. E mais, queridos? Quer se arriscar a responder isso para a nossa confissão? Vai lá, minha irmã. Pentecostais que você me citou, eles não têm, a declaração são eles que fazem. A igreja presbiteriana é ordeira, né? Então ela tem já das suas hierarquias deixado tudo isso para que nós pudéssemos seguir como se fosse uma cartilha. Né? Muito bem, queridos. Olha só algumas definições que nós vamos ter sobre confissão de fé. Philip Schaff, no seu escrito sobre os credos, vai nos dizer que um credo, regra de fé ou símbolo é uma confissão de fé para uso público ou uma forma de palavras colocadas com autoridade, que são consideradas como necessárias para a salvação ou ao menos para o bem-estar da igreja. Uma outra definição, um credo ou uma regra de fé é uma afirmação concisa daquilo que alguém deve crer a fim de ser um cristão. Quando nós falamos sobre confissão de fé, nós estamos literalmente dizendo sobre aquilo que nós acreditamos de forma sistematizada. Confissão de fé, ela parte de um princípio acadêmico-científico. Nós estruturamos aquilo que nós cremos de forma sistemática. Todo crente crê em alguma coisa. Então, se nós perguntarmos, o que você pensa, meu irmão, sobre Jesus Cristo? Não, Jesus Cristo é o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Deus Pai. Veja, é uma declaração daquilo que eu creio sobre Jesus. O que você pensa sobre salvação? Deus, desde a eternidade, pelo muito sábio conselho da sua sabedoria, escolheu um povo e o designou para a salvação. Essa salvação agora é mediante a fé em Cristo Jesus, feita somente por Ele, por meio da graça. Isso é o que eu acredito a respeito da salvação. Então, perceba, queridos, como a confissão de fé nada mais é do que uma sistematização, uma estruturação daquilo que alguém crê. Colocado em palavras aquilo que nós acreditamos a respeito da fé e a respeito do Evangelho. Mas uma outra pergunta. Toda igreja, todo crente tem uma confissão de fé? O que os irmãos acham? Sim ou não? Quem é do time do sim? Quem é do time do não, queridos? Certo. Estamos divididos aí, hein? Temos uma confissão ou não? E aí, meu irmão, temos ou não? Todo crente, toda igreja tem uma confissão de fé? Pelo que nós observamos, né, as confissões de fé, inicialmente elas começaram com as igrejas históricas, né, e a presbiteriana é uma delas.
Em nossos dias, nem todas as igrejas têm essa confissão de fé. Muitas delas, se têm, talvez seja de forma fictícia. Então, dizemos que nem todas as igrejas têm uma confissão de fé, propriamente dita, né? Como algo sistemático, algo bem estruturado e escrito, né? Em que os seus membros têm seguido os preceitos para que haja uma vida cristã de forma adequada. Perfeito, queridos. Olha só. Em linhas gerais, meus irmãos, todo crente acredita em alguma coisa. Em Cristo, na igreja, no Evangelho. Os cristãos vão divergir em diversos pontos da teologia bíblica a respeito da salvação, a respeito de Jesus, a respeito de como se dá a ordem salux, né, a chamada ordem da salvação. Em linhas gerais, todos os crentes e todas as igrejas acreditam em alguma coisa. Qual é a diferença? Algumas igrejas têm uma confissão de fé que ela é pública. Essa confissão de fé está sistematizada, de forma que ela passa pelo escrutínio público. Eu sei qual é a confissão de fé da minha igreja, porque ela está posta no papel. É isso aqui que a minha igreja acredita. Outras igrejas não possuem essa sistemática. Mas perceba que todo crente, de alguma forma, acredita em alguma coisa a respeito da palavra. Então, toda igreja, todo crente possui uma confissão de fé, no sentido de acreditar em alguma coisa quanto ao Evangelho e quanto à Bíblia? Sim, todo crente vai acreditar em alguma coisa. No sentido de que aquela igreja, de forma ordeira, de forma orgânica, de forma sistematizada, expõe isso aos seus membros, nem toda a igreja vai ter. Ah, tá ali. Sim. Desculpa. Um exemplo da nossa fé da nossa fé concretizada e sistematizada é o nosso credo apostólico, né, creio eu. Sim. Credo apostólico, credo niceno, credo atanasiano, todos eles, nós iremos citar alguns exemplos, vão demonstrar aquilo que os cristãos creem. Então, olha só, queridos, a diferença que se tem entre ter um credo que é posto ao escrutínio público e alguns que simplesmente não possuem, mas que professam fé em Deus, é que você não tem uma objetividade sobre aquilo que aquela igreja crê. Então, olha só, reverendo Carl Trueman vai dizer no seu livro O Imperativo Confessional que todos os cristãos se envolvem na síntese confessional. A diferença é apenas que ou se adere a uma confissão pública, sujeita ao escrutínio público, ou uma confissão particular pela própria natureza. Então, meu irmão, se você vai numa igreja que não tem uma confissão de fé, que não tem um documento posto para aquela igreja, e pergunta ao pastor, pastor, o que você pensa sobre Jesus, sobre a salvação, sobre o batismo, sobre a ceia, sobre o Apocalipse, sobre tudo. Ele crê em alguma coisa. A diferença é, o que ele crê não está posto ao escrutínio público. Aquilo não está sistematizado como uma confissão de fé. E veja, queridos, como essa formulação credal, como essa formulação confessional já aparece nas Escrituras de maneira linear para nós as observarmos. Abra aí, meu irmão, em Judas, o único capítulo de Judas, vamos ler o verso 3. Judas, versículo 3. Vou pedir para a nossa irmã Roseli ler aqui para nós. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.
Olha só, queridos, como que o apóstolo está colocando uma síntese confessional na sua carta à igreja. O apóstolo Judas vai dizer que o objetivo dele era escrever sobre a comum salvação, mas que por conta dos falsos profetas que haviam entrado na igreja, ele agora tem que escrever para que os irmãos batalhem diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé colocada aqui pelo apóstolo é o sistema doutrinário, é o sistema de crenças que foi entregue à igreja. Percebe como nós temos, vamos dizer, protoconfissões espalhadas nas Escrituras, de maneira de que, olha, nós entregamos uma síntese daquilo que alguém deve crer para ser um cristão. Uma síntese daquilo que alguém deve acreditar para se dizer crente. Deus está dizendo, eu entreguei a vocês um sistema de fé que vocês devem crer. E agora nos é recomendável que batalhemos por esse sistema de crenças, por esse sistema confessional. Veja como todas as cartas de Paulo, ele vai usar diversas expressões que se referem à doutrina como um corpo de ideias que os crentes devem ter. Paulo usa as expressões sã doutrina, palavra que foi entregue aos crentes, bom tesouro. São expressões, são sinônimos para se referir ao conjunto de regras do Evangelho que os cristãos deveriam abraçar. Então nós percebemos, queridos, como a Bíblia num todo está nos entregando conceitos de confissão, conceitos de, olha, isso aqui é o que alguém deve professar para se dizer crente. Existe um mínimo que você deve crer para se dizer cristão. Olha como essas expressões partem das Escrituras para o nosso ensino e para o nosso proveito. Olha o exemplo disso, queridos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 3 a 8. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Depois foi visto por Tiago, e então por todos os apóstolos, e finalmente, inclusive dizer que a estrutura que Paulo está usando não é por acaso. Ela é uma estrutura que tem uma partida de que Cristo veio ao mundo, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, foi visto pelos apóstolos. É uma ideia de que as expressões usadas pelo apóstolo Paulo clareiam os crentes naquilo que eles deviam crer. Olha como a estrutura morte, sepultamento e ressurreição de Jesus estão bem presentes no capítulo 15. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Reverendo Heber Campos vai inclusive nos dizer que a estrutura que Paulo usa no capítulo 15 é uma estrutura confessional, de que os crentes olham para o capítulo 15 e veem Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo foi sepultado, Jesus Cristo ressuscitou. O que nós cremos? Cremos que Jesus Cristo morreu, que Jesus foi sepultado e que ele ao terceiro dia ressuscitou. Olha como a estrutura confessional daquilo que nós cremos está bem presente nas Escrituras. Como os textos bíblicos, não de uma maneira sistemática ou acadêmica como nós fazemos, mas de uma maneira bem peculiar dos escritos apostólicos, estão demonstrando, olha, isso aqui é o que você deve crer para ser um cristão. Paulo, escrevendo a Timóteo, vai nos dar alguns exemplos de possíveis palavras ou de possíveis crenças que os cristãos deveriam ter para serem batizados. Como isso é presente, queridos, na nossa própria realidade. Os irmãos, nós diversas vezes vemos novos membros que vão se batizar ou aqueles que vão professar a sua fé. Qual é a pergunta que é feita? Você crê?
Você crê que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou? Você crê nisso? Você crê naquilo? Qual é a expressão usada por aqueles que estão se batizando ou estão sendo recebidos como novos membros? Eu creio. Por quê? Porque a fé cristã, ela é uma fé confessante. Eu preciso confessar aquilo que eu creio. E vê, queridos, como essa estrutura de uma igreja ou um cristão demonstrar publicamente aquilo que ele acredita, aquilo que ele tem como norma, está espalhado, vamos dizer assim, digitais pela nossa própria cultura, pela nossa própria sociedade. Veja, você entra no site de uma empresa multinacional que seja, tem uma seção lá no site sobre os valores daquela empresa, sobre o que aquela empresa acredita. Nós somos inclusivos, nós cuidamos do meio ambiente, nós temos respeito com as minorias. O que é isso? Uma confissão. Não é uma confissão de fé, mas é uma confissão dos valores que aquela empresa adota. Os cristãos têm uma confissão de valores e de crenças que nós adotamos. Mas quais seriam, queridos, as utilidades, por assim dizer, da nossa confissão ou de se adotar uma confissão de fé? A primeira delas, a natureza da igreja, a unidade. Meu irmão, a nossa igreja não é simplesmente um corpo de pessoas que cada um pensa uma coisa diferente. A confissão de fé tem como um dos objetivos a unidade da igreja no que tange nós cremos e nós pensamos nisso. Nós acreditamos e nós professamos isso. Isso é o que nós entendemos como igreja e como cristãos. Sabe, queridos, a igreja não é um clube que cada um pensa de uma forma. Nós podemos ter divergências, mas existem caminhos que todos nós trilhamos iguais. Por que a confissão de fé é importante? Porque ela mostra para nós qual é o caminho que nós cremos quando desejamos ser membros de uma determinada denominação. Meu irmão, você quis ser presbiteriano, acredito eu. Você quis estar nessa igreja. O que é que essa igreja acredita em relação à salvação? O que essa igreja acredita em relação a Jesus? O que essa igreja acredita sobre um modo de se fazer o culto? O que essa igreja acredita sobre a organização, a governança da igreja? Isso está expresso de que forma? Confissão de fé. Você pode, meu querido, dizer sem medo algum. O que é que a igreja presbiteriana do Brasil acredita? O que está exposto na Confissão de Fé de Westminster. É isso que nós acreditamos. Então, quando alguém deseja ser membro dessa comunidade, quando alguém deseja partilhar da comunhão desta igreja, essa pessoa deve estar ciente de que é o quê? Uma confissão de fé. Você faria parte, meu irmão, de uma igreja neopentecostal? Com o conhecimento que você tem hoje? E a pergunta que sempre fica é, por que não? Porque eles acreditam em algo que eu não acredito. Eles professam uma fé, uma crença que eu não professo. Você fazia parte da ICAR, meu irmão, da igreja católica? Por favor, diga que não. Por quê? Porque o sistema de crenças colocado para a igreja não condiz com aquilo que nós acreditamos. Então, queridos, a confissão de fé tem por objetivo manter uma unidade da igreja aos cristãos olharem para um mesmo caminho. Então, não pode haver, por exemplo, o reverendo Lucas pensando uma coisa, o presbítero Arsênio pensando outra, o presbítero Lucas pensando outra, o seminarista Leandro pensando outra. A igreja não é esse conglomerado que cada um pensa o que quer, de uma forma diferente. Se nós adotamos a Escritura como regra principal, como regra primaz de fé, ter
diversos caminhos em uma mesma comunidade não demonstra unidade, pelo contrário, demonstra separação. Então eu venho aqui hoje pela manhã e falo que a confissão de fé é importante. Chega o próximo domingo, alguém fala que não é. Aí chega o próximo, alguém diz que é importante. Percebe? Não pode haver divisão ou dissenso sobre aquilo que os cristãos pensam em um consenso de unidade sobre as Escrituras. Ou nós, enquanto igreja, pensamos da mesma forma, ou nós não pensamos. E por isso nós temos uma confissão de fé. Ela guia o nosso caminho, ela nos trilha em como pensarmos como parte dessa comunidade, como parte dessa igreja. Veja como isso é importante, queridos, para manter a unidade da igreja. Uma segunda questão é sobre a apologética que a confissão de fé faz. O que é apologética? Né? Apologia, defesa. Quando nós falamos de apologética, nós estamos falando sobre defesa do Evangelho. Querido, lembremos que a Igreja de Cristo sempre atravessou e sempre travou batalhas contra heresias. Desde o século I, meu irmão, até hoje, a Igreja de Cristo trava batalhas contra falsos ensinos. O que a confissão de fé está nos fazendo? Nos guiando numa defesa clara daquilo que a Bíblia é e daquilo que nós devemos rejeitar. Você já ouviu dizer por agora, meu irmão, que a Bíblia não é inerrante e infalível? Já ouviu por esses tempos alguém dizer isso? No século I da igreja você já tinha isso sendo falado. Você já viu alguém dizendo que Cristo é simplesmente um personagem histórico, que ele não é Deus, que ele está esvaziado da sua divindade? Século III da igreja você já tinha isso. Perceba, queridos, como a confissão de fé, ela está enraizada num sentido de defesa do Evangelho, de que as heresias que nós atravessamos no nosso tempo de hoje já foram combatidas pela igreja no passado. Nenhuma heresia é nova, viu, meu irmão? Todas elas são requentadas. Elas aparecem com uma roupagem nova, com uma cara nova. Todo tipo de heresia que você ouve sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, em algum momento da história, ela já foi combatida pela igreja. Ela está apenas reaparecendo. E por que a confissão de fé é importante nesse sentido? Porque ela olha para nós e diz, olha, vocês, Igreja Presbiteriana do século XXI, nós, aqui do século XVI, já estamos combatendo um erro quanto ao Evangelho. E estamos deixando essa declaração de fé pública para que vocês também estejam de olhos atentos para quando essas heresias surgirem no meio de vocês. É como se os 121 teólogos lá de Westminster, meu irmão, olhassem para nós e dissessem, os irmãos daqui 5, 6, 10 séculos à nossa frente irão enfrentar os mesmos desafios que nós. Sabe quando você fala para o seu filho não fazer algo porque você já fez e deu errado? Você fala, meu filho, não faz isso, porque eu já passei pelo que você passou e vai dar errado. Sabe, queridos? E saiu esse dia, eu estava tentando colocar o dedo na tomada. Meu filho, sai daí. Sai daí porque eu já coloquei o dedo na tomada quando eu tinha sua idade. E deu errado. A confissão de fé, queridos, tem esse mesmo princípio. Da igreja no passado, está olhando para a igreja do futuro e dizendo, irmãos, nós estamos atravessando problemas que vocês no futuro atravessarão. Tomem cuidado. Tomem cuidado. Muito importante, Samuel. Tem um livro que chama-se A Prática da Subscrição Confessional. Você vai ler ele no seminário. E ele traça o mapa de todas essa questão da aceitação da confessionalidade e os pastores, né? Você olha muito, trata muito no âmbito americano, né? Como alguns pastores não aceitavam a subscrição total da confissão de fé, aceitavam partes, e você vai vendo durante o livro como essas partes que eles não aceitavam da confissão de fé ou se opunham a ela, elas abriam margem para a entrada de heresias na igreja. E todas, o livro mapeia
as heresias, e você vê claramente quando as igrejas abriram mão de algum ponto da confissão de fé, por aquele ponto entrava a heresia dentro da igreja. Então, como é importante você conhecer a confissão de fé que você confessa, né? E como a prática de abrir mão de pontos da confissão de fé são pontos onde vai adentrar a heresia. Realmente, o que Samuel está falando, eu lembrei aqui da leitura do livro, e como a gente identifica a heresia, a igreja esfriando, e a gente vê hoje como é a PCOS, né, a Igreja Presbiteriana Americana, para onde ela caminhou nos dias de hoje, onde ela está nos dias de hoje. E começou lá atrás, quando se abria mão de pontos fundamentais da confissão de fé. Então, você vê hoje o caminho que tomou a Igreja Presbiteriana Americana, né? Então... Perfeito, queridos. Veja, queridos, que a ideia de nós tratarmos com confissões históricas está lidando, meu irmão, com discussões e com problemas que a igreja no passado tratou. Veja, queridos, nós, como reformados, não colocamos a tradição da igreja em pé de igualdade com a Escritura. A tradição de igualdade com a Escritura. Mas você tem um uso saudável da tradição da igreja. Veja, será que a igreja do século I ao século XX não tem nada a nos ensinar? Será que os teólogos que trataram do século I até o século XX não deixaram tesouros profundos de bons ensinos e de boa teologia para nós? Percebe, queridos? Nós não tratamos a história da igreja em pé de igualdade com a Escritura, nem acima da Escritura. Ela está abaixo da Escritura. A Escritura regula aquilo que a tradição diz. Mas nós observamos a história da igreja e vemos que os irmãos do passado viveram desafios que nós vivemos, que as próximas gerações viverão. Cada geração, meu irmão, precisa compreender as Escrituras. Nossa geração está compreendendo. A próxima que vier também precisará compreender as Escrituras. Por vezes, do início, do começo. E como é que você faz isso de uma maneira linear, de uma maneira sistemática e de uma maneira a fazer defesa do verdadeiro Evangelho? Confissão de fé. Deixando, meu irmão, registrado aquilo que nós cremos e aquilo que nós acreditamos. Esse é um terceiro ponto da importância da confissão de fé, que é uma pureza doutrinária. O IBGE liberou o censo, que foi feito em 2022, se eu não estou enganado. Os irmãos devem ter recebido lá o funcionário do IBGE na sua casa, ou preencheu na internet, não sei. O IBGE fez um censo sobre o nosso país. Nós temos no Brasil, meu irmão, mais igrejas do que se você juntar todas as escolas e todos os hospitais juntos. Todas as escolas e todos os hospitais no Brasil juntos não dá um número de igrejas. Segundo o IBGE, abre-se no Brasil 17 novas igrejas por dia. 10 dias, meu irmão, já são 170 igrejas novas abertas. Qual é a pureza doutrinária que se há? E modéstia à parte, queridos, nosso país, não só o nosso país, mas o território sul-americano é campeão em produzir falsos profetas. Eu acho que o Brasil toma a dianteira em produzir novas heresias, sabe, que vão surgindo. Nosso país é campeão. Não passa-se uma semana sem que o mundo evangélico não esteja discutindo alguma baboseira teológica que está sendo falada. Meu irmão, diante dessa gama de igrejas que surgem, diante dessa gama de doutrinas que vai surgindo,
como eu protejo a igreja a qual eu faço parte de erros teológicos? Como eu mantenho uma pureza doutrinária na comunidade a qual eu estou inserido? Deixando claro aquilo que aquela igreja crê. Deixando claro. É a única forma, meu irmão, você quer fazer parte da nossa igreja, você quer ser membro, isso é o que nós cremos. Isso é o que nós cremos. Perceba, querido, que as questões tratadas na confissão de fé não servem só para os teólogos que as escreveram, não servem só para o século em que ela foi escrita, mas servem para a igreja de hoje, servirá para a igreja de amanhã e servirá para a igreja do futuro. Nossa confissão de fé vai falar sobre Jesus como mediador, nossa confissão de fé vai falar sobre a providência de Deus, ela vai falar sobre os sacramentos, ela vai falar sobre o governo civil, ela vai falar sobre as sagradas escrituras. Isso serve para qualquer igreja, em qualquer tempo. Para qualquer crente, de qualquer idade, de qualquer época. É preciso que a igreja tenha uma pureza doutrinária. O Brasil hoje, meu irmão, é uma Babel de teologia. Nós temos uma salada de teologia produzida no Brasil. Você dificilmente, meu irmão, vai ter caminhos em que todas as igrejas caminham por ele. Entende? Um caminho único. Que as igrejas protestantes caminham naquele mesmo caminho. Por vezes, queridos, você tem igrejas protestantes negando a divindade de Cristo. Negando a inerrância da Bíblia. Como é que eu faço essa defesa, essa pureza doutrinária, a não atingir os irmãos, a não atingir os membros da comunidade a qual eu faço parte? Deixando claro o que aquela igreja crê. Como eu faço isso de uma maneira sistemática? Confissão de fé. Confissão de fé. Perceba, queridos, como isso é importante para nós. Como isso é importante? Por vezes, aqueles que como eu disse no começo, que vieram de contextos pentecostais, neopentecostais, isso não é tido como importante. Porque, queridos, dificilmente alguém vai olhar para um documento do século XVI, como a Confissão de Fé de Westminster, e vai dizer que ela tem algo a nos ensinar. Nossa geração despreza tudo aquilo que é antigo. Nossa geração olha com maus olhos para aquilo que foi feito no passado. Mas perceba, meu irmão, como a confissão de fé está nos guiando em um caminho de pureza doutrinária. Ponto levantado pela Anne hoje no devocional sobre fazer imagens de Cristo, meu irmão, tem sido debatido na igreja, há séculos, queridos. O que o catecismo está dizendo para nós? Queridos, a igreja do passado já enfrentou o dilema de lidar se fazer imagens de Jesus é permitido ou não. Nós estamos deixando registrado para vocês o entendimento escriturístico sobre fazer ou não imagens de Jesus. Você, meu irmão, que vem toda manhã e acompanha o devocional, quantas lições o catecismo está nos dando sobre os ensinos do Evangelho? São quase 200 perguntas, meu irmão, o catecismo maior. Todas elas lidando com um ponto específico das Escrituras. Dificilmente, meu querido, você vai ter algum assunto da Bíblia que o catecismo não trata. Dificilmente. Que os teólogos de Westminster se preocuparam não apenas em fazer um documento que servisse para a igreja de modelo. Não, nós adotamos aqui a confissão de fé. Eles se preocuparam em fazer um documento que mantenha a pureza doutrinária da igreja. É preciso, queridos, que nós observemos a síntese confessional produzida nesses documentos, não apenas como algo passageiro, entende? Não apenas como algo espúrio. Nós somos confessionais. Não, nós somos confessionais. Nós seguimos aquilo que a confissão de fé da nossa igreja aponta. Perceba como isso é importante para
a pureza doutrinária. Olha que bom exemplo, queridos, quando nós olhamos para os credos e para as confissões como caminhos que nos direcionam. Então imagine, meu irmão, que cada um tem uma interpretação possível da Escritura. O sistema teológico do Brasil hoje é essa segunda imagem aqui, ó. A Bíblia, a interpretação que negligencia a história, e cada um vai para uma direção. O que os credos e confissões estão fazendo? Nos dando um caminho. Estão nos mostrando uma direção que nós devemos seguir, a fim de quê? De que evitemos os mesmos erros que foram cometidos no passado. A fim de que evitemos os mesmos erros que os nossos irmãos no passado cometeram. É a importância que a confissão de fé tem para nós. Olha como isso está bem delimitado, meu irmão, e bem produzido ao longo da história da igreja. Olha lá. Século II, nós temos o credo apostólico sendo formulado. No século III, nós temos o credo niceno. No século V, o credo atanasiano. No século VII, nós temos a confissão de fé valdense. No século XVI, nós temos Lutero com as suas 95 teses, mostrando os erros da Igreja Católica. No século XVI, nós temos a confissão de fé de Augsburgo. No século XVII, nós temos a confissão de fé de Westminster. A Igreja, ao longo da história, produziu confissões de fé. E esses são alguns exemplos, queridos. Nós temos diversos outros exemplos de confissões de fé. Confissão de fé helvética, temos a confissão de fé de Savoy, temos a confissão de fé escocesa que foi produzida por John Knox. Antes mesmo, meu irmão, de João Calvino estar publicando as Institutas, John Knox já estava fazendo a confissão de fé escocesa. Isso em 1500. Olha como a igreja está produzindo documentos que mostram aos cristãos aquilo que eles creem. Olha uma confissão de fé, queridos, que é pouco conhecida até, e ela é bem mais recente, que é a confissão de fé de Bremen. É uma confissão de fé que foi produzida pela igreja alemã durante a Segunda Guerra Mundial, durante o nazismo. O que estava acontecendo? Uma das ideias de Adolf Hitler para controle populacional era dizer o que a igreja podia ou não falar. Era dizer o que a igreja podia ou não fazer. A igreja alemã se reuniu e produziu a confissão de fé de Bremen para dizer: nós rejeitamos a ideia de que ao Estado é lícito dizer aquilo que a igreja deve ou não pregar. O que é isso? Uma confissão de fé pública para mostrar, olha, ao Estado, ao governo civil, não é lícito interferir nas coisas que dizem respeito à igreja. Confissão de fé. Nós temos uma confissão de fé, queridos, que foi produzida no Brasil, que é a confissão de fé de Guanabara. Ela foi produzida antes da confissão de fé de Westminster, por missionários enviados por João Calvino para a Baía de Guanabara, que onde hoje é o atual estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque os padres jesuítas já estavam no Brasil, os missionários confessionais que aqui estavam, calvinistas que aqui estavam começando a sofrer perseguição. Qual é a forma, então, de eu deixar claro para aqueles que nos perseguem aquilo que nós cremos? Confissão de fé. Confissão de fé. Quando a confissão de fé de Westminster é produzida, meu irmão, você tem o rei Carlos no Reino Unido tentando impor o anglicanismo na igreja. O que os teólogos de Westminster, não só, quando nós falamos teólogos de Westminster, nós estamos falando de todo o Reino Unido, que foram eleitos, inclusive, para estar naquela assembleia, estão fazendo? Deixando claro o que a igreja reformada da Inglaterra acreditava. Deixando claro de que os ensinos do anglicanismo confrontavam com os ensinos bíblicos. Você vai ter os teólogos de Westminster, meu irmão, produzindo esses documentos, produzindo a confissão
como uma resposta a uma tentativa de imposição daquilo que se dizia evangelho. Confissão de fé. Percebem, queridos, como a confissão de fé está exposta na história da igreja e a importância que ela tem para nós? A importância que ela tem para nós hoje. Deixa eu te dar um dado aqui importante, queridos. Alguns pensam que os teólogos de Westminster simplesmente sentaram e falaram: o que a gente crê sobre Jesus? Põe aí que a gente crê que Jesus é o Salvador, põe aí que a salvação a gente crê que Deus elegeu um povo. Meu irmão, foram 3 anos de debate para que a confissão de fé fosse produzida e para que depois tivesse uma votação no parlamento britânico para que ela fosse aprovada. Algumas atas das reuniões da confissão de fé na abadia de Westminster vão dizer que os teólogos oravam durante horas antes de discutir algum assunto das Escrituras. Muitos, meus irmãos, desses teólogos eram tratados como os homens mais piedosos de todo o Reino Unido. Eram homens que tinham a consciência de que o que eles estavam fazendo não era algo para ali e agora. Era algo que ia perdurar por gerações. Você vai ter questões de debate dentro da Assembleia de Westminster que levaram dias apenas para dizer se uma palavra estava correta ou não. Veja a piedade e o cuidado que os teólogos tiveram na produção da confissão de fé. Não era simplesmente, vamos dizer que Jesus é o Salvador, vamos dizer que o batismo é para as crianças, vamos dizer que a ceia é para aqueles que estão em plena comunhão da igreja. As diversas hipóteses sobre a interpretação de um determinado assunto foi levantado. Por quê? Porque eu precisava manter uma unidade da igreja, eu precisava manter uma defesa daquilo que se crê, eu precisava ter uma doutrina pura. Uma doutrina pura. Isso é importante para nós, meu irmão. A gente não pode olhar para a história no passado e achar que isso não diz respeito a nós. Procure lá depois, meu irmão, no canal da IPB no YouTube, um documentário que foi lançado essa semana sobre a história da nossa igreja. Os desafios que o reverendo Simonton enfrentou para a plantação da igreja presbiteriana no Brasil, os desafios que os pastores que vieram dos Estados Unidos para cá enfrentaram. Meu irmão, essa história é a nossa história. A história confessional é a história daqueles que olham para a igreja de Cristo e querem que ela se mantenha pura e santa. É a história da nossa igreja. Acho que eu... Aqui. Mais uma questão, queridos. Ter uma confissão de fé anularia o sola escritura? Sim ou não? Mas não é somente as escrituras? As confissões de fé são uma base do qual teólogos, então as pessoas elas se aprofundaram dentro da Bíblia, não só pela capacidade ou pelo entendimento ou estudo delas, mas como você falou, foram pessoas que pediram orientação de Deus, buscavam comunhão com Deus, não foi um simples documento feito. E eu acho que para ajuda a gente até mesmo na interpretação de textos, de todo mundo seguir, como você mostrou na figura anterior, o mesmo raciocínio sobre a interpretação da Bíblia. Então, os dois caminham juntos, porque às vezes eu posso ler um texto e falar assim, nossa, mas será que é isso? Então, quando você bate com a confissão, você fala, não, realmente é isso. Ou se não, estou errado no meu pensamento. Sim. E o sola escritura é porque as confissões realmente sérias, elas foram tiradas das escrituras. Não dá para ter, não tem confissões antes das escrituras. Então, olha só, queridos, alguns algozes da confessionalidade, alguns dos que vão dizer que
confissões de fé não importam para nada na igreja de hoje, você tem até uma banda nos Estados Unidos que fez uma canção que dizia No Creed, Just the Bible, né? Nenhum credo, apenas a Bíblia. Né? Na ideia de dizer que os credos não têm importância. Ter uma confissão de fé, meu irmão, não está anulando só a Escritura. Não está anulando o solo Escritura. Pelo contrário, está reafirmando o solo Escritura. Olha como isso é posto, queridos, quando nós vemos as Escrituras como a norma reguladora e a confissão de fé como a norma regulada. Tanto é que a Constituição da nossa igreja vai dizer que a confissão de fé e os catecismos podem ser reinterpretados ou revistos. Se em algum momento nós identificarmos pontos na confissão de fé ou no catecismo que conflite com as Escrituras, eu não readapto a Escritura para caber dentro da confissão de fé. Eu readapto a confissão de fé para caber dentro das Escrituras. É uma expressão que os teólogos vão dizer como norma normans e norma normata. A norma normans é as Escrituras, ou seja, norma reguladora. Confissão de fé é a norma regulada. A problemática que se tem hoje, queridos, é que alguns ou estão colocando a confissão em pé de igualdade com as Escrituras, ou estão colocando a confissão acima das Escrituras. Um outro extremo é que só tem as Escrituras e a confissão não serve para nada. Não há um meio termo saudável de olharmos para as Escrituras e olharmos para a confissão de fé. Perceba como os dois caminhos, queridos, são perigosos. São perigosos porque eu estou desprezando tudo aquilo que foi produzido ao longo da história. E um outro caminho perigoso é que eu estou colocando o que foi produzido ao longo da história em pé de igualdade com as Escrituras. Sendo que não estão. Então, meu irmão, não pense que a confissão de fé está substituindo a Bíblia. Ou que a confissão de fé está dando validade para a Bíblia. É o contrário. É a Bíblia que está dando validade para a confissão de fé. É a Bíblia que está dizendo se a confissão de fé está correta ou não. Fala, querido. A gente vê assim que no prefácio há até certa assim, uma redundância nos 3 primeiros itens e vamos dizer assim, uma força maior de confirmação no último, né, que seria o quê? Que a doutrina que fala que seria a Bíblia, ela deve ser seguida. A Bíblia deve ser estudada para combatermos os erros causados por outras pessoas. E ela não é um instrumento só de adquirir cultura, e nem inteligência, mas sim muito mais do que isso, de propagação, de sermos o quê? O exemplo daquilo que a Bíblia fala. E tanto nisso, por último, qual que é o exemplo maior? É sermos seguidores da Bíblia, sermos o espelho da Bíblia, fazermos aquilo que... E nesse prefácio é interessante que você vê que o erro maior entre a parte normativa, né, e a outra é que o ser humano, dentro do seu pecado, ele quer sempre torcer ou puxar para o lado dele e não para o lado da Bíblia. Muitas histórias na Bíblia sempre falam que, como Neemias reconstruindo os muros, achamos as Escrituras. Erramos, vamos voltar. Então, sempre na Bíblia tem essa parte. Erramos, vamos voltar às Escrituras. Erramos, vamos sempre voltar às Escrituras. E não é uma reafirmação, é simplesmente o nosso pecado sendo exposto para que possamos voltar às Escrituras. Sim, sim. Olha, queridos, como um dos lemas da reforma é o Igreja Reformada sempre reformando. A ideia do igreja reformando não é igreja se adaptando à cultura. Porque a reforma nada mais é do que a igreja voltando às Escrituras.
Igreja reformada sempre reformando é igreja sempre voltando às Escrituras. É a igreja sempre errando e sempre voltando para aquilo que a Bíblia diz. Perceba como a confissão de fé está inserida nesse contexto de ser uma norma regulada pelas Escrituras. Olha, queridos, como o sumário da nossa confissão de fé vai mostrar isso. Veja que antes de falar sobre Deus, sobre os eternos decretos, sobre a criação, sobre a providência, sobre o pacto de Deus, sobre Cristo como mediador, qual é o primeiro capítulo da confissão? Das Sagradas Escrituras. Reverendo Heber Campos Júnior vai inclusive dizer que os teólogos levaram algum tempo debatendo se o primeiro capítulo da confissão seria falar sobre Deus ou se seria falar sobre as Escrituras. E no final ficou-se decidido de que nós só podemos falar de Deus quando nós falamos primeiro das Escrituras. Perceba que antes de falar sobre quem é Deus, antes de falar sobre seus decretos, antes de falar sobre a sua soberania, a confissão está falando sobre a Bíblia. Sobre a inerrância e a infalibilidade que as Escrituras possuem. A confissão de fé está trazendo isso para nós, queridos. A necessidade de olharmos para ela e vermos que ela está apontando para as Escrituras. O seminarista Leandro deu uma pincelada na ideia, queridos. Quero trazer para vocês um caso prático e triste até sobre a PCUSA. A PCUSA é a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Foi a igreja que, nossa igreja mãe, foi a igreja que nos plantou, enviou o reverendo Simon ao Brasil. A PCUSA hoje, queridos, a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, é uma igreja que simplesmente abandonou totalmente o Evangelho. A PCUSA hoje até faz ordenação de homossexuais ao pastorado da igreja. E alguns se perguntam, quando que se começou essa derrocada da igreja presbiteriana nos Estados Unidos? Quando que se começou essa ladeira abaixo que a igreja enfrentou? E nós temos algumas coisas que foram acontecendo. Primeiro, a Assembleia Geral da PCUSA, que é o Supremo Concílio, ela permitiu a subscrição com escrúpulos. Ou seja, desde que o subscritor declarasse as suas discordâncias e exceções de crença com os padrões de Westminster, ele poderia ser aprovado para ser pastor da igreja. Então vamos supor, um pastor, um candidato ao ministério na Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, ele discordava do capítulo 10 da Confissão de Fé de Westminster. Vamos supor. Se ele declarasse isso para a junta de ordenação, ele poderia ser ordenado. Ele não podia esconder. Se ele declarasse, a junta podia aprovar ele para ser ordenado pastor. Foi uma primeira coisa que aconteceu. Você discorda? Discordo. Então declara a sua discordância, que aí não tem problema. Você pode ser ordenado pastor na nossa igreja. Depois, ela permitiu que os seus presbitérios decidissem pela subscrição integral ou parcial da confissão. Então, os presbitérios começaram a ter poder para decidir, olha, essa parte da confissão a gente adota, essa outra parte não. Então, era uma subscrição integral ou uma subscrição parcial. Aquilo que o presbitério decidisse. Depois, a Assembleia Geral passou a reinterpretar as declarações doutrinárias da confissão de fé. Ela começou a dizer assim, olha, aonde diz aqui que a Bíblia é inerrante, não quer dizer que ela é inerrante. Não quer dizer que ela é inerrante. Ela começou a reinterpretar aquilo que os teólogos haviam colocado na confissão. E, por último, a PCUSA, em 1967, fez uma ruptura final com os padrões de Westminster. Ela disse, quer saber? Confissão de fé não serve para nada. Confissão de fé não serve para nada. Da PCUSA, queridos, nascem duas igrejas, que são igrejas presbiterianas sérias nos Estados Unidos. A Igreja Presbiteriana Ortodoxa e a PCA, que é a Igreja Presbiteriana na América. Eu estava vendo o site da Igreja Presbiteriana Ortodoxa e eles vão narrar um pouco sobre como que surge a igreja deles. E uma das causas que deu ruptura
na PSUSA para que nascesse a Igreja Presbiteriana Ortodoxa foi um documento aprovado em 1940 pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, em que ela disse que os pontos da Bíblia que conflitassem com a ciência prevaleceria. Então, vamos supor, você tem um relato do dilúvio. Iria vir o cientista dizer, não, o dilúvio é uma falácia. A PSUSA ia adotar. Os cientistas disseram que o dilúvio é uma falácia. Então, essa parte da Escritura, a gente não adota como inerrante. A gente adota como o quê? Como um relato histórico, não como um relato divino. A partir deste ponto, diversos pastores, diversos presbitérios falam, é impossível nós permanecermos nessa igreja. É feita uma declaração, querido, em 1940, que é escolhei hoje. É o nome da declaração que os pastores fizeram. Escolhei hoje. E eles vão relatar os motivos pelos quais eles estavam deixando a PSUSA e formando uma nova denominação. O abandono escriturístico. Veja, meu irmão, a PSUSA não deixa de ser uma igreja bíblica porque ela abandona a confissão de fé. Ela deixa de ser uma igreja bíblica porque ela abandona a Bíblia. E um dos primeiros sinais de que ela abandonou a Bíblia foi começar a negar a confissão de fé. Queridos, você acha que uma igreja de teologia liberal sustentaria a confissão de fé de Westminster como um dos seus símbolos de fé? Você acha que uma igreja que não está comprometida com a verdade do Evangelho iria querer a confissão de fé como a confissão de fé da sua igreja? Jamais. Jamais. Queridos, eu quero deixar alguns alertas e algumas recomendações. E não me tenha por errado, viu, meu irmão? Não estou pegando a autoridade emprestada do reverendo Lucas, não, viu? Ai de mim. Mas acho que são algumas recomendações importantes, queridos, no que tange a confessionalidade da nossa igreja. Principalmente aos oficiais da nossa igreja, meu irmão. Você que é diácono, você que é presbítero. Aqui o seminarista Leandro, que será no devido tempo ordenado, o seminarista Rodrigo. Os oficiais da nossa igreja, quando são ordenados, eles fazem um juramento. Os irmãos que estiveram aqui na ordenação do reverendo Lucas, viram que o juramento que foi feito foi de defender e proteger a confissão de fé como fiel exposição da palavra de Deus. Meu irmão, eu quero lhe relembrar que você fez um juramento diante da igreja. Diante da igreja. Não cometa perjúrio. O que é perjúrio? É a quebra do voto que eu fiz. É a quebra do juramento que eu fiz. Você fez um juramento, meu irmão, de que você lutaria para manter a pureza doutrinária da igreja, de que você adotava a confissão de fé e os catecismos como fiéis exposições da palavra de Deus. Só mais 5 minutos, tá, presbítero Lucas? Como fiel exposição da palavra de Deus. Não quebre o juramento que você fez. Não quebre. Reverendo Bonerges Ribeiro, que foi presidente do Supremo Concílio da IPB, em certa ocasião, no discurso da posse, quando ele tomou posse como presidente do Supremo Concílio, ele disse, irmãos, ninguém nos obrigou a jurar sobre essa confissão. Ninguém nos obrigou a aceitar o presbiterato da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ninguém nos obrigou a jurar defender essa Constituição, a confissão de fé e os catecismos. Mas se nós o fizermos, honremos o juramento que fizemos. Honremos o juramento que fizemos. Por vezes, queridos, nós vemos, infelizmente, igrejas presbiterianas que na prática têm abandonado o confessionalismo. A ordem do culto não importa,
o modo como o culto é feito não importa, o modo como aqueles que são alçados ao ministério não importa, o modo como a doutrina é posta na igreja não importa. Olhemos para o passado e vejamos que os irmãos que lutaram para manter a pureza da igreja tinham justamente em vista que nós não nos desviássemos dela. Uma segunda recomendação, meu irmão, estude a confissão de fé. Você precisa conhecer a confissão de fé da sua igreja. Nossa confissão de fé, queridos, tem 33 capítulos, tem 19 páginas. Em um dia você lê a confissão de fé inteira. Estude a confissão de fé, meu irmão. Ensine ela aos seus filhos. Leia os catecismos. Eles são guias, queridos, para a pureza doutrinária e para a defesa da verdade do Evangelho em nossa igreja. Por fim, quero deixar 2 recomendações para os irmãos. A primeira delas é um livro do reverendo Carl Trueman, O Imperativo Confessional, que ele vai desenvolver em quase 200 páginas sobre o aspecto e a importância da confessionalidade. E o segundo, queridos, é uma minissérie, na verdade, de alguns capítulos que a nossa igreja produziu. Sério, uma série muito bem feita, meu irmão, um documentário da mais alta qualidade que a IPB produziu, está lá no canal do YouTube, que se chama A Confissão de Fé de Westminster. São 8 capítulos em que os suprassumos da IPB, reverendo Weber, reverendo Felipe Fontes, reverendo Ronaldo, diversos pastores, historiadores, reverendo Alderi, que é o historiador oficial da nossa igreja, vão contar a história da Confissão de Fé de Westminster. Meu irmão, você precisa assistir. Isso aqui é dever de casa. Dever de casa. Assista essa série, queridos. É de uma produção e de uma qualidade inegável. Tá bom? 2 recomendações para os irmãos. Por fim, queridos, não nos desviemos e não nos afastemos da importância da confessionalidade. Não nos desviemos dessa importância. Ela está aqui para nos orientar e para nos mostrar aquilo que a igreja fez, aquilo que a igreja precisa fazer e aquilo que a igreja fará. Vamos orar, queridos? Vamos orar, pedir a Deus que nos guarde, que nos ajude nessa desafiadora e nobre missão. Deus Santo, nós queremos te louvar, Cristo. Nós queremos te agradecer e engrandecer teu nome, Senhor. Porque o Senhor tem guardado a tua igreja, o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem, ao longo da história, Senhor, mantido a tua igreja sã, pura e fiel. Nos ajuda, Senhor, ajuda a igreja do século XXI a seguir nessa mesma toada, neste mesmo caminho. Ajuda a nossa igreja, Senhor, a se manter confessional e a não se desviar das verdades doutrinárias que os nossos irmãos e irmãs do passado lutaram. Houve, ó Cristo, diversas ameaças à tua igreja com falsos ensinos, com falsos líderes, com erros perigosos, Senhor, que ao longo dos anos tentavam adentrar dentro da igreja. Nos mantenha fiéis, Cristo. Mantenha a tua igreja fiel à tua palavra. Mantenha a tua igreja fiel ao ensino escriturístico. Mantenha a tua igreja, Senhor, confessional. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a seguir neste entendimento. A seguir no entendimento, Senhor, de que o Senhor ajudou a tua igreja do passado. E o Senhor ajudará a igreja no presente. Que o Senhor nos conduzirá com boa, forte e poderosa mão para alcançarmos, ó Deus, a vida eterna por meio de Jesus Cristo, teu Filho. É o que nós te pedimos, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.